Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo hoje estão Márcio Gomes. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo. E Maureen Xavier. Olá, pessoal. Então tá, a gente tá gravando dessa vez de uma forma diferente, então se tiver entre uma fala e outra uns trancadinhos é porque a gente resolveu apostar em agilidade e também para facilitar um pouco a vida do Pedro na edição. Hoje a gente tá quase em um combo Netflix, né? A gente vai falar no primeiro bloco sobre Space Force, a nova série que junta boa parte do time, boa parte não, né? Não é muita gente, mas o centro de The Office, que é uma série nova do Greg Daniels com o Steve Carell, ou seja, a expectativa é bem alta. No segundo bloco a gente fala sobre Mystify, que é um documentário também aí que saiu há pouco no Netflix, sobre o Michael Hutchence, que era o vocalista do INXS. Para quem é mais novo e não sabe, houve um tempo em que INXS era um fenômeno, mas isso a gente vai falar no segundo bloco. Nesse primeiro bloco a gente vai falar de Space Force, então sobe a vinheta e vamos lá. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you, Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Buenas, Space Force já tá na Netflix, todos os 10 episódios, a expectativa lá em cima, porque afinal de contas era um seriado do Greg Daniels, é o cara por trás não só de The Office, como também Parks and Recreation, como também ele chegou a participar dos Simpsons, ele chegou até a escrever um episódio de Seinfeld, mas aí é bem mais restrito a participação dele. Ele participou também do Saturday Night Live, mas o Rei do Pedaço também ele é co-criador, junto com Mike Judge, que é o cara do Beavis and Butthead, mas a grande questão era a expectativa em torno do The Office, né? Ele e o Steve Carell juntos, Steve Carell era o Michael, o grande protagonista do The Office, não tinha como controlar muito a expectativa com esse time junto. A história, agora ela se passa, o Steve Carell é um militar, ele fica encarregado de um projeto espacial. Não sei nem bem muito como descrever, porque não vai muito além disso o plot, né? O que vocês acharam, Márcio? A ideia da série surgiu de uma ideia do Trump, obviamente, né? De criar realmente uma Space Force, que seria um braço meio que militarizado da NASA. Só que, diferentemente da série, em que a Space Force ela é autônoma e sai da questão das forças aéreas norte-americanas, na proposta do Trump, ela seria um braço da Força Aérea. Seria, na verdade, mais um programa, assim, com um nome bombástico, né, para dar um caráter meio, vamos dizer, sensacionalista, mas um caráter que vendesse a ideia, mas seria mais um braço burocrático da NASA para assentar alguns cargos e algumas funções dentro desse novo programa espacial, assim, que é essa nova ideia agora dos Estados Unidos de tentar botar um homem na Lua nos próximos anos, porque é o primeiro passo para depois tentar chegar a Marte. Então eles pegaram essa ideia do Space Force do Trump para a partir daí fazer a série, né? Só que seguiram um outro caminho, que é a ideia da Space Force ser uma força completamente autônoma. Falando da série propriamente dita, o primeiro episódio eu achei bem mais ou menos, o segundo eu gostei bastante, e depois a série meio que não decola, né? Tipo, ela vai indo, tem alguns momentos interessantes, alguma outra cena aqui e ali engraçada, mas parece que tu queima atores e personagens que poderiam ser interessantes porque tu não ousa, assim. Eu acho que a série deixa de ousar em alguns momentos, tanto na questão de tentar fazer talvez alguma crítica um pouco mais forte à questão da administração americana ou à questão dos militares. Então fica aquela comédia de situação de um local de trabalho militarizado, mas tipo, e que ela vai derrapando em pequenas gags, assim, que, né, tipo, uma engraçadinha aqui, não é engraçadinho ali, funciona aqui, funciona colar. Como é meia hora cada episódio, tu até vai indo e vai assistindo e tu até termina ela e, tipo, né, tá todo mundo em quarentena mesmo, né, ninguém tem muito mais o que fazer. Mas, enfim, não me parece ser uma série, assim, que seja indispensável pra vida de ninguém. Mas não tá fazendo nada numa sexta-noite, quiser emendar, assim, consegue ver 4, 5 episódios de uma tacada só, assim, uma passa rápido. É interessante,
Márcio, esse comentário do assistir. Eu tinha assistido um episódio, metade do segundo, e tava faltando alguma coisa, assim. E daí ontem eu decidi rever tudo desde o início, numa tacada só, porque, enfim, maratonar eu acho que é uma boa experiência, ainda mais para tirar esse sentimento de se decola ou não. E eu tive um pouco dessa sensação também de que às vezes há um excesso de personagens, há um excesso de coisas ao mesmo tempo que tu não consegue, assim, meio definir. Acho que no primeiro episódio ele dá essa porrada muito grande e daí ele vai falando de várias coisas ao mesmo tempo, o problema da família, o problema dele, mas eu acho que depois ele vai engatando, assim, e tem alguns momentos muito legais. Eu acho que tem alguns... Eu gostei da trilha sonora, acho que ela casa bem, assim, com esses momentos. Mas eu confesso que a gente até já tinha dado um brief, assim, antes sobre isso. Ela me disse a que veio. Assim, é impossível tu não comparar com The Office. E no The Office tu tinha o Mike, que era aquele perdedor, aquele... e ele gerava as piadas um pouco em torno disso, mas também em relação ao ambiente. E eu acho que tem alguns personagens que funcionam, que dão uma liga, outros que ficam meio a ver navios, mas ele, o personagem principal, eu não entendi exatamente o que ele é. Assim, se ele é exatamente todo o perdedor, porque ele tem ali um ou outro momento que é mais, enfim... Mas eu acho que, assim, como uma coisa levezinha, que tu tá ali sem fazer nada, eu acho que ele passa, né? Ele tem um quê do Michael Scott do The Office, como se fosse um Michael Scott com mais poder em algum momento. Michael Scott com a voz do Batman, assim, né? Só que, e assim, mais fortinho também. A comparação com The Office, ela é inevitável, mas ela é ruim por dois motivos. Porque The Office é uma das melhores séries de comédia já feitas. O problema é... Ele é um pouco do Michael Scott do The Office, mas talvez com mais poder, assim. A comparação com The Office, ela é tão inevitável quanto complicada. Porque é difícil tu comparar uma série de comédia com uma das melhores comédias já feitas até hoje na televisão. The Office qualquer lista vai estar The Office lá entre as 10. Pode variar aí é a questão de gosto, mas ela vai estar sempre entre as 10. Só que tem alguns elementos, assim, o Steve Carell é um cara muito bom, apesar que eu acho que o ponto forte nesse seriado é o John Malkovich. John Malkovich, pra variar, ele rouba a cena. Só que além do John Malkovich, o elenco dos coadjuvantes, e aí não é uma crítica aos atores, talvez ao roteiro, o elenco dos coadjuvantes, ele não ajuda muito. É o contrário do The Office. The Office, os coadjuvantes são muito bons, sabe? Que o protagonismo seja do Michael lá. O Dwight é muito bom, o Jim é muito bom, a Pam é muito bom. Aqui é o John Malkovich bom. O assistente dele do Twitter é um dos personagens mais insuportáveis que eu vi nesses últimos tempos aí. Aquele secretário dele não acrescenta. O núcleo da história da filha dele ali... vai de lugar nenhum a nada. A Lisa Kudrow, que é a Phoebe do Friends, né? Tá lá, ela tem umas falas engraçadas na cadeia, mas ela tá... É um terceiro núcleo. Então, assim... É um episódio que no segundo é um seriado. No segundo episódio, ele é muito bom. Quando eles estão decidindo ali como é que eles vão salvar um satélite e tudo mais. É muito bom mesmo, muito acima da média. Só que ele é meio enganador no sentido de que ele não é o seriado. É um seriado que, apesar de ser meia hora, tu não fica com vontade de ver o próximo, né? Tu não fica com vontade de maratonar. Então eu não sei até que ponto... Claro, a armadilha da expectativa é inevitável porque, enfim... É ruim para eles serem cercados dessa expectativa, mas também é esse currículo que faz as pessoas irem atrás. Tanto que ele estava... Netflix tem esse ranking agora, né? Ele estava no top 10 já nessa semana de largada. O que eu acho é que ela é muito irregular e os coadjuvantes são... muito fracos, né?
Isso, na verdade, eu acho que alguns são fracos e os que são mais usados, né? E outros que são coadjuvantes mais fortes são subaproveitados, que é o caso da Lisa Kudrow. Poderia aparecer mais e não aparece. Não sei por qual sentido. Se eles não conseguiram, se é por uma questão de contrato, se eles não conseguiram desenvolver uma história para ela, ou se ela tinha outros compromissos, enfim. Ela quase não aparece na série, ela aparece em algumas pontas ali. E quando ela aparece, funciona. Então, não sei por que não resolveram usar ela de outra forma, assim. Então, eu acho que a série é um pouco, ela é refém, eu acho, do que ela propõe, assim, tipo, acho que falta um pouco do humor vamos fazer o paralelo ali, que embora seja meio complicado comparar ela com The Office, mas enfim, eu acho que o humor do The Office é um pouco mais ácido e mais incisivo, assim, né? É aquele humor mais cretino, assim, né, que botava o dedo na ferida mesmo em muitos momentos, assim, e talvez por essa série abordar essa questão militarizada, essa questão de tentar atingir direto a presidência da República, tu não pode fazer isso de uma forma tão forte, especialmente num ano como esse, assim, né, que é um ano de eleição. No entanto, é um ano de eleição. O segundo episódio, ele é mais engraçado justamente quando ele entra nisso, né? Quando ele ridiculariza ali os militares. Como é que a gente vai salvar o satélite? Ele começa assim, bomba, vamos explodir uma bomba. Porque parecia que a série ia seguir por esse caminho, assim, né? Mas não vai. Então, tipo, fica uma comédia de situação em função dos personagens, que são personagens que, como tu mesmo diz, não acrescentam. Então, tipo, não são personagens que tu consegue te identificar ali, tanto a filha dele, como o Russo, aquele que é o cara que tenta que se passar por espião e tenta se aproximar da filha dele. Daí tem o cara do Alabama que tenta namorar a filha dele, que também não diz muito a que veio. Daí tem o cara que é general, mas que é secretário do cara ali, né? Tipo... Daí tem aquela história, tem um dos episódios que é a história da Índia, que tem um suposto espião, daí no final não tem espião, tipo, e fica, é todo um episódio que não existe, assim, e, tipo, é toda uma situação que se cria, daí no final não existe a situação, e daí tu poderia ter pego aquele episódio jogado fora, né? Ele não tem... Porque assim, a questão de ter um fio condutor, de ter uma história, The Office não tem uma história. The Office acho que tu não precisa ter, só que a impressão para mim... Pode ser uma comédia de situação, mas tu tem que ter algo que tem que fazer rir, né? Ou ela tem que te instigar, ou ela tem que te trazer um sorriso amarelo que tu diga assim, pô, realmente, olha só como é que é esse negócio, né? Ou ela tem que te fazer gargalhar, é uma das duas coisas. E eu acho que a Space Force não faz nenhuma nem outra, né? E ela não tenta, e não é nem isso, acho que ela não tenta fazer nenhuma nem outra, com exceção de alguns momentos ali, não é que, né, que a gente... saque tudo e jogue no lixo, assim, acho que tem alguns momentos em que tu consegue dar uma risada, tem momentos interessantes. Eu acho que ela tem, mas, assim, eu acho que ela tem um plot melhor do que um desenvolvimento, assim, vamos fazer uma série sobre um militar e tal, seria algo engraçado, vamos explorar, só que eles não souberam explorar. Mas talvez seja aquela coisa de primeira temporada, talvez o cara quisesse transformar toda a primeira temporada no que foi o núcleo do The Office, que é aquele monte de personagem, todo aquele universo, e para conseguir aquilo, ele teve, sei lá, quantas temporadas foi The Office? 9, 8, 10, sei lá, né? E ele tentou fazer isso tudo na primeira. Eu acho que é o tipo de coisa que tu vai construindo ao longo da série, mas muito provavelmente ele não tem a certeza que vai ter a segunda, então tem que jogar tudo no mesmo pacote. Mas eu acho que tem algumas outras coisas. Vocês estavam falando da questão, o segundo episódio, ele é muito bom. Quando eu decidi rever tudo, na verdade, o segundo episódio, ele não é o segundo episódio. Ele é o primeiro episódio. E ele não é só o primeiro, ele é a continuação. Então, é o primeiro em duas partes, né? Exato. Ele podia ter sido um filme, entendeu? E que se acabaria ali. Por quê? Porque a missão era soltar ali o satélite e tal, e resolver o problema do satélite. E eu acho que quando ele fez essa história maior, ficou redondinha. E eu acho que é por isso que tem o ápice do segundo episódio. Entendeu? Não é que ele seja... só melhor nas piadas. Não, é que, na verdade, um monte de coisas que ele apresentou no primeiro, ele complementou no segundo, ele aumentou o tom ali das piadas e tudo mais, e ele tinha um objetivo fim, entendeu? O objetivo era, né, o primeiro episódio ali todo, ele gira em torno do lançamento do satélite, e no segundo ele resolve o problema. Mesmo que não perfeitamente, mas ele resolve. E daí faltou a continuidade nos outros. E daí os outros ficaram
talvez um período muito curto, ou exatamente uma falta total de roteiro. Exato, assim, porque ele não... Um objetivo, sim. Tem alguns momentos que ele vira meio pastelão, assim, aquele episódio em que eles estão... que é um jogo de paintball, por assim dizer, né? Da equipe dele contra a equipe adversária. É uma das coisas mais chatas que eu já vi, sabe? Tu só fica torcendo... Sabe o que falta? Tu só fica torcendo pra acabar logo aquilo. Sabe o que talvez falte em alguns momentos? É uma série tipo, sei lá, The Big Bang Office, The Big Bang Theory, por exemplo. Faltam aquelas risadas no meio, assim. Talvez entrasse aquelas risadas, aquelas gargalhadas, Sabe qual a relação? A minha relação ontem foi outra, quando eu tava vendo o 6º ou 7º, sei lá, que ele pega um helicóptero e tem várias cenas assim, né? Eu acho que nesse caso o orçamento muito grande mais atrapalha do que... Sabe, se fosse uma situação dele só ali dentro resolvendo se fosse um The Office militar, poderia não ser o negócio mais original do mundo? Não seria, mas seria mais engraçado. Sabe, eles se forçariam a pensar mais as situações dali do que... E menos a grandiosidade da situação. Sabe, aí tem o cenário do experimento da Lua, o cenário não acrescenta. Na verdade, a gente pode resumir tudo o seguinte, né? Não tem graça, né? Exato. Não tem graça. Não tem graça o suficiente, né? Faltou a comédia. Uma série de comédia, né, que era para ser engraçada. Não foi, com exceção de pequenos momentos ao longo de alguns episódios. Mas eu acho que assim, não funciona. Se é uma série de comédia, eu acho que a comédia ela tem que vir de algum ponto, entendeu? E daí é que eu acho que talvez a série não diz exatamente a que veio. Porque, por exemplo, quando tu tem The Office, vamos fazer uma comparação The Office e Friends. Tu tem no Friends as situações que eles vivem e a maneira como eles zoam essas situações, entendeu? Que são as situações do dia a dia. E The Office é muito similar nesse ponto, só que tu tem ainda um elemento extra que eles tiram e se divertem com as situações que eles enfrentam, que eles ainda tiram onda e fazem sarcasmo com o chefe, entendeu? Que no caso é o Mike. E daí é muito difícil tu descolar quando tu tem esses dois personagens, que daí voltando ao protagonista da série e ao Mike, que tipo, tu não sabe se ele é um loser total, que os colegas ficam tirando sarro, daí tem alguns momentos que tu vê exatamente um plágio do Mike ali, só que daí depois ele tem umas tiradas muito boas. Então eu acho que pecou um pouco nisso. Esse excesso pode ser que daqui a pouco eles vão dando liga. Mas também não sei se eles têm como dar liga. Eu acho que muito provavelmente vai ter uma segunda temporada, porque o Netflix... sabe, tu não banca o Greg Daniels com o Steve Carell para fazer uma temporada só. Tipo, os caras devem ter uma garantia de que não importa a audiência, nós vamos fazer uma segunda temporada. E justiça seja feita, o Netflix tem séries muito piores com mais temporadas. Até aí não seria nenhum problema liberar mais uma temporada. A questão da comparação é que também tem o seguinte, o Parks and Recreation, tá? Foi uma série também do Greg Daniels depois do The Office. Ela não é tão engraçada quanto The Office, mas ela é uma série engraçada. Tanto que teve, sei lá, suas 6 temporadas. E ela é mais parecida. Ela sai ali do escritório também, mas peronomútil, assim, sabe? Eu acho que... Por isso que eu frisei a questão de que ter mais dinheiro aí, nesse caso, mais atrapalhou do que ajudou. E também a fim de contextualização, assim, porque a gente já está ultrapassando nosso tempo nesse primeiro bloco, esse parece ser o ano das apostas no Greg Daniels, já que, além do Space Force na Netflix, também estreou há relativamente pouco tempo, acho que foi no começo de abril, ou no começo de maio, talvez no começo de maio, agora eu me perdi um pouco no tempo aqui, como todo mundo na quarentena. Estreou na Amazon Upload, que também é uma nova série criada pelo Greg Daniels. Nesse caso, ela se passa no futuro, onde quando a pessoa está prestes a morrer, ela pode escolher entre morrer ou fazer o upload dela para um programa. Aí tu vira um avatar e tu vai viver num paraíso, se tu tiver
grana pra pagar esse paraíso, senão tu fica num... É tipo o San Junipero do Black Mirror, né? Isso, ela é uma mistura do San Junipero com The Good Place, assim, sabe? Mas ela não é tão engraçada, e eu acho que a ideia dela é diferente, ela tem um humor completamente diferente. Ela tá muito mais pra ser um humor queridinho do que um humor ácido. Ela é uma série meio nota 7, assim, só que assim... Tá acima de Space Force. Já tá acima de Space Force. Ela é uma nota 7, assim, mas tu consegue embalar, assim. Tu acaba um episódio e tu quer ver o outro pra ver onde é que vai dar, assim. Ela é quase uma comediazinha romântica, assim. Mas ela tem situações mais interessantes, pelo menos. Talvez ela seja cercada com menos expectativa, porque não tem o Steve Carell, não tem ninguém do The Office. Até tem, o Creed faz uma participação. Mas tu contrata o Diego Tardelli, né? Tu tem que ganhar alguma coisa, né? Tu não pode contratar e ou achar não. que tu vai ganhar o Galchão e tá tudo bem. Ou não. É que daí gera a expectativa, mas eu acho que ela é uma série mais simples também. Mais simples e mais, como é que eu posso dizer assim, mais disponível para se pelo plot dela, ela teria possibilidade de ser muito mais complexa, né? Do que o Space Force na comparação. Essa história de tu ter o avatar e tu fazer o que tu quiser, tu pode caminhar pela água, tu pode fazer isso e aquilo. E não, ela explora o que tá por ali mesmo. Eu acho que ela poderia ser mais complexa do que o Space Force, ela não é, e acho que isso é um ganho dela. Mas aí é que tá, talvez esse seja a grande questão. Talvez, se a gente for pegar o DNA do produtor, do roteirista, tu vai ver que é na parte mais simples que saem as melhores sacadas, entendeu? E o The Office, ele é a prova disso. Se concentra num ambiente super pequeno e com coisas extremamente simples, sabe? E que tem as melhores sacadas. Claro, vai aperfeiçoando ao longo do tempo e tu vai até passando a gostar de personagens que antes tu achava meio desnecessárias e tu acaba a série, mas daí é o sucesso, é o êxito da série propriamente dito, de tu acabar gostando de praticamente todos os personagens. Mas eu acho que talvez seja esse o ponto, é na simplicidade das coisas e que tu ganha. E eu acho que o Space, ele acabou criando, sabe... Ele tinha um vasto campo para poder explorar e os mais simples são os que dão os melhores resultados, sabe? Márcio, tu quer fazer alguma última complementação, hein? Não, acho que a Maureen tocou num ponto interessante. Às vezes eu acho que de onde tu menos se espera acaba saindo grandes produções, assim. Acho que quando tu mira alto demais, e talvez pode ter sido esse um dos pontos também da questão da Space Force, ali, quando tu mira alto demais, tu acaba errando o tiro, né? Só que eu acho que, para mim, o grande problema mesmo foi essa questão de tu não aprofundar demais os temas pelo qual tu te propôs a abordar ali, que é a questão da militarização, a questão política da formação do Space Force. Eu acho que o motivo pelo qual o programa foi criado, né, é o motivo pelo qual tu não aborda em boa parte do... Tem um episódio em que ele fala ali que quando chega a empresa privada ali para apresentar um novo combustível e depois... Aquele episódio é interessante, assim, não é engraçado, mas ele te traz um tema... Tu até pode comparar com algumas empresas que chegam na NASA. Agora a gente até teve o lançamento da SpaceX há pouco tempo atrás, né, de produtos em que as empresas estatais não conseguem apresentar, e daí tu tem diversos produtos em que eles te oferecem, quais funcionam, quais não, quais os esquemas que tem por trás, etc. Tu toca num ponto interessante do processo de privatização desses tipos de produtos, assim. Então tu traz um tema interessante à baila, mesmo que não seja, mesmo que tu não consiga fazer tanta piada em cima. Então, acho que em determinados momentos eles até conseguem tocar em alguns pontos, assim, mas é que falta realmente a comédia do negócio, que é pelo motivo pelo qual a gente sentou para ver, assim. Tipo, falta graça. Falta graça do troço. Assim. E aí eu acho que é muito roteiro e é muito personagem mesmo, são os atores, a gente conseguir se identificar e eles nos fazerem rir. Eu acho que se for para ter uma segunda temporada e eles souberem limar o que teve dessa primeira, tem um caldo pra tirar ali, mas enfim. O Jonah Hill como namorado da filha dele, ali talvez funcione.
Maureen? Não, a única coisa era que, enfim, no meio de tantas coisas ruins, eu acho que vale a pena. Eu queria só fazer uma colocação que também eu acho que tem uma questão do peso do assunto para nós, brasileiros, e pro público. Então, pode ser que tenha feito mais sucesso por causa disso, enfim. Lá, no caso. A boa notícia para os fãs de The Office é que já está em desenvolvimento um documentário sobre The Office, chama Fan Threat. Deixa eu até ler aqui de novo para não. Fan Level Midnight, Devoted to The Office, que é menção àquele famoso filme do Michael Scott no The Office, onde ele é o agente secreto. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui nesse primeiro bloco, agradecendo a participação da Maureen. E agora a gente sai da TV e vai falar de música, a gente vai falar de Mystify e de Nexus. Buenas, então tá, vamos lá. Agora a gente vai falar de música. Estreou há pouco no Netflix um documentário chamado Mystify, que ele é sobre o Michael Hutchence, ex-vocalista do INXS. A geração mais nova talvez não saiba, mas houve um momento nessas últimas décadas em que INXS foi um fenômeno. Não é qualquer banda que lota Wembley. Eu tinha uma expectativa bem, não sei se grande, em cima desse documentário, já que eu gosto bastante de INXS. E aí aqui para esse segundo bloco, a minha ideia foi reunir 3 lados diferentes, assim. Eu que conheço INXS e gosto bastante. O Márcio, que eu sei que conhece, mas não é lá o maior fã do mundo do estilo do INXS. E a Carol Green, nossa convidada para esse segundo bloco. Oi, Carol. Olá, tudo bem? Tudo. Que a Carol é mais nova, a Carol não conhece muito do INXS, então essa era a minha ideia justamente, era ver o documentário sobre 3 perspectivas, assim. Vamos primeiro falar, assim, de uma visão mais geral, assim. Quero começar com vocês. O que vocês acharam do documentário? Seja como algo jornalístico, assim, em termos de conhecimento da questão em si, seja como filme. Bom, eu tenho uma relação estranha com os anos 90, assim. Embora eu seja uma pessoa que cresceu nos anos 90, né? Final da minha adolescência e a minha juventude é dos anos 90. Eu não consumia música dos anos 90 nos anos 90. Consumia música dos anos 70 e dos anos 60 e acabei redescobrindo muitas bandas dos anos 90 posteriormente. Assim. Daí eu comecei a revisitar bandas que tocavam na época e que eu não conhecia, ou que eu ouvia, mas não prestava atenção, enfim. E tem algumas bandas dessas que a gente retoma e começa a gostar e começa a se dar conta do que perdeu na época. Tem outras que tu ouve e não gosta, e tem outras que realmente passam batido, assim, e o INXS é uma dessas. Eu confesso, antes de ver o documentário, tinha muito pouca referência. Eu me lembro de duas coisas da banda nesses anos todos passavam pela minha cabeça, assim. Uma era o clipe de Suicide Blonde, que eles nem citam no documentário, não sei se por causa do caso do vocalista, e outra porque eu me lembro que tinha uma fita cassete, na época da fita cassete, do Rock in Rio 2 e que a banda tocou, e tinha uma música do INXS, mas eu também não me lembro qual era a música exatamente que tinha naquela coletânea ali. Muito provavelmente também era Suicide Blonde, né? Não me lembro se era Suicide Blonde, se era alguma outra, Sapir, alguma coisa assim. E daí eu entrei nesse documentário muito com essa perspectiva, assim, de tentar entender mais a banda, conhecer mais o trabalho do INXS e não descobri. Porque, assim, o documentário, ele não aborda a banda, né? Ele aborda o cara. E mais do que abordar o Michael Hutchence, ele parece uma coletânea de capas do The Sun, assim, porque ele passa por toda a vida amorosa do Michael Hutchence, mas ele relega quase a uma coisa periférica o trabalho artístico dele. Então, tu tem muito pouco sobre o quanto ele produzia, o quanto ele era relevante ou não artisticamente, e foca essencialmente na vida pessoal do cara. O que eu acho que é até interessante em alguns momentos, como um apêndice, assim, para tu entender o trabalho, sei lá, do Freddie Mercury, tu tem que conhecer a vida pessoal dele. Para tu conhecer o trabalho do Mick Jagger, tem que conhecer a vida pessoal dele. Mas quando
a vida pessoal vira o documentário em si e nada mais, e tudo o resto é periférico, isso me incomoda um pouco. Isso foi o que, só para concluir, isso foi o que me ficou do documentário e que me decepcionou um pouco, assim, porque eu entrei sem conhecer a banda e sem conhecer o trabalho dele e saí dessa forma. Eu acho que esse é justamente o problema do documentário, que e eu até não vejo problema dele ser um documentário sobre o Michael Hutchence e não o In Excess. Não é. Só que o In Excess tem um peso gigante na vida do Michael Hutchence. E não tem como dissociar uma coisa da outra. Ali só aparece aquela coisa assim, parece que daqui a pouco ele era muito grande pra banda e, sabe, ele era tudo pra banda. Então, sendo que assim, não. Ele, obviamente, ele tinha uma importância muito grande para a banda. Uma das almas da banda era um dos irmãos, o tecladista. Várias das músicas quem fazia era ele. Eu não sei nem quantos integrantes tem na banda. Tipo, o baterista foi aparecer pela primeira vez. Eu não sei também. Eu não sei também quantos integrantes. Eu não sei nem se o baixista ele era contratado. Não, partindo do pressuposto assim, que a gente vai entender só o documentário. Claro que a gente não vai atrás de outras referências. Eu vou entrar virgem na história e vou ver o documentário para conhecer, ou pelo menos entender alguma coisa do Nexus. O documentário passa ao largo de tudo isso. Isso eu acho muito estranho, assim, porque mesmo se for fazer um documentário sobre qualquer cantor ou qualquer músico que seja maior do que a banda, se for fazer sobre o Freddie Mercury, dificilmente tu não vai citar o Brian May, né? Se for fazer sobre o Jim Morrison do The Doors, tu não vai citar o Ryan Manzarek, sabe? E até músicos solos, assim, se for pegar o Neil Young, ele vai citar caras da banda dele, o Bruce Springsteen também, tipo, e ali não, assim, é muito estranho o negócio. Mas as pessoas nem aparecem, assim, tudo voice-over com imagens do cara. Justamente por isso que eu pensei em convidar a Carol aqui. Carol, tu vendo o documentário, mais do que só essa questão do Michael Hutchence, te passou a ideia de que em algum momento o que era o fenômeno do In Excess, assim, vamos deixar claro, nunca foi um fenômeno do tipo Stones, Paul McCartney, mesmo Oasis, assim, mas teve seu lotou estádios. Lotou estádios. Não, deu pra ver pelas imagens de show em estádio. Isso me passou um pouco a ideia. Mas assim como o Márcio falou, eu tive muito a visão de que não é um documentário sobre uma banda, é um documentário sobre um cara que é vocalista de uma banda. E me passou muito a ideia de que tentam botar ele, nossa, ele é super um artista, mas não mostram o trabalho dele como artista, mostram a personalidade dele, tipo, os trejeitos, a forma com que ele se relaciona, daí mostra as várias namoradas dele, mas gira tudo em torno dele, não do trabalho que ele faz. Sim, e é uma coisa assim do cara que nunca foi realmente feliz e ele era meio atormentado, porque na infância a mãe levou ele para outro lugar e abandonou os irmãos. Dá muito desse background, mas não dá a coisa mais importante, que é a relação dele com a música. E não dá nada com muita substância, né? Passa por várias coisas. Tipo, passa pela história do irmão, diz que ele tinha um grande apego com o irmão, mas depois o irmão some e não volta mais. Tipo, não vi depois o irmão. E eu tenho muita dificuldade com a questão do voice-over ali, embora aparece sempre identificando as pessoas. Eu tenho muita dificuldade ao longo do documentário de saber quem estava falando. Como tu não aparece as pessoas, é tudo em cima de imagens gravadas. Exato. Isso é uma coisa que dificultou também. Isso é um negócio que me chamou bastante atenção também. Como ninguém aparece falando, tu não sabe quem tá falando. Então, assim, beleza, se lá pelas tantas, é aquele trecho, por exemplo, da época que ele tava com a Kylie Minogue, aparecia uma voz feminina, óbvio, a gente pressupunha, até porque ela é uma artista também conhecida, tu consegue identificar, mas tinha outros momentos que era assim, era o amigo do o produtor, o cara que era da imprensa, sabe? Era difícil realmente até porque os caras da banda não participam muito, né? Não é que não tenha, eles estão ali no documentário, mas é muito pouco. Então muito fica... A impressão que eu tenho é que é uma coisa assim, se tu conhece In Excess, esse documentário é um bom bônus. E meio que deu, assim, sabe? Tu tem que vir com algum material já. Eu acho que foi... Se eu fosse o cara
e estivesse vivo, seria um desserviço para a carreira do Michael Hutchence, assim, porque transforma, porque a impressão que eu sempre tive dele era um popstar poser, entendeu? E que tentava emular o Bono Vox. E a inclusive, que eu vendo todos... inclusive no álbum solo dele, tem um duo com o Bono Vox, que é uma música muito boa, diga-se de passagem, chama Slide Away, que quando aparece o Bono ali falando, eu pensei, bom, em algum momento eles vão falar dessa parceria. Não, ela é completamente ignorada. Mas o Bono é o único cara que dá alguma coisa relacionada à parte artística dele, quando fala do vocal dele, que era um vocal suave por baixo do bravado. A única coisa que cita, né, que tenta esteticamente dar uma noção de o que ele era. É verdade. Que mas vai um pouco além da personalidade, né? Mas morre ali, entendeu? Morre ali no negócio. Depois é só uma sucessão de mulheres que ele pegou ao longo da carreira. E que talvez a intenção do cara fosse tentar mostrar o quanto isso levou e culminou com o desfecho final, o desfecho dele. Desfecho final não, mas o desfecho dele, assim. Só que assim, nem isso fica claro, com exceção talvez da penúltima mulher que ele pegou ali, né? Que é aquela Paula Yates, que foi me parece, pelo que deu a entender, uma montanha russa mas foi a última, né? De manchetes de tabloide. É? Foi a não, última. teve uma outra ainda, mas não, foi a última, mas depois teve uma outra que ele se relacionou também. Mas ali dá a entender que não fica claro se era uma amiga ou não era, né? Mas tinha mais um relacionamento. São tantos, assim, né? Ele é um popstar, é o que se espera. Né? Esses caras têm vários relacionamentos, todos eles têm, assim. Só que não tem nem um fio condutor, muitas vezes, assim, tipo, parece que estão tentando alçar ele como um cara, sei lá, né? Como um... a minha grande dúvida... A imagem dele como um popstar, na verdade, né? E apenas isso, é só a imagem dele como... Ele era um grande popstar, ele era uma grande capa de revista, assim. Só como se, sei lá, como se fosse um modelo, mas ele não era, né? Tipo, ele era um cantor, ele era um músico. Só que nada do resto passa. É isso que me incomodou, assim. E isso que eu não gosto do cara, mas se eu gostasse, eu ficaria mais incomodado ainda. Eu acho que... eu senti que o fio condutor foi justamente esse, assim. Tipo, olha esse popstar que pega todo mundo, é muito descolado, muito mais numa personalidade do que um artista, assim. Ele me parece... pelo seu trabalho. É porque ele os trejeitos dele me parece... Vai, mano. Os trejeitos dele me parecem o do Val Kilmer interpretando Jim Morrison naquele filme do Oliver Stone, assim, caminhando meio deslizando, assim. Pode ser, mas como o filme é não depois... Não sei quem imitou quem ali, né? Como o filme é depois, então o Val Kilmer é que pode ter. Não, mas assim, é possível. Eu acho que e aí, para mim, vou me tornar redundante aqui, mas o grande problema é não contextualizar de fato o que foi o INXS, assim, sabe? E o filme não recupera, na verdade. Se tu pega assim, é um filme que vai apresentar INXS para uma nova geração. Vamos fazer uma relação bem, bem, bem tosca, mas que eu acho válida. O documentário O Arremesso Final, caso uma nova... Ele apresentou o Michael Jordan para uma nova geração. Quem não sabia, óbvio, não dá para comparar uma série de 10 horas com uma de 1h30, mas enfim, os fins são os mesmos. O documentário do Jordan, ele apresenta o Jordan para uma nova geração. Esse documentário, ele não apresenta satisfatoriamente o INXS para uma nova geração, e ele passa essa imagem meio enfumaçada do cara, sabe? Ok que ele tinha ele tinha essa imagem de o popstar, era o cara bonitão e sabe? Só que é que nem o Bono falou, era mais que isso. Ele era um bom vocalista, sabe? INXS nunca foi a maior banda de todos os tempos nem nada, mas era uma banda pop muito boa, sabe? Tipo, Never Tear Us Apart é uma puta música. É uma puta música. E tem uma hora ali que eles até mostram, isso é outra coisa que me incomodou, como a cronologia das coisas ali vai e volta, e se tu não tem a mínima noção do que tá acontecendo, tu não sabe ali. Se tu não tem uma pré-noção do que tá acontecendo. Então, tipo, tinha as coisas ali, e aí lá pela Santos, eles estão na República Tcheca. E eu já sabia, porque ali é onde eles gravam o clipe do Never Tear Us Apart. E aí eu disse, cara, mas eles estão avançados no tempo. E aí eles voltam e é um vai e vem no tempo, assim, só que depois como se o parâmetro fosse as mulheres que ele tá. Ele parte do princípio que tu já sabe. Então por isso que eu digo assim, ele me parece um bônus para quem. Eu não acho o documentário ruim,
mas eu acho que ele não é acessível para todo mundo, dentro do que ele almeja. Eu achei um documentário de tabloide. Ele recuperou uma história de tabloide dos anos 90, de um personagem que nem é tão polêmico assim, né? Tipo, comparar, sei lá, com a Lady Di, por exemplo. E trouxe isso. Não, tudo bem, mas aí se tu for pegar uma história de tabloide relevante, então tu pega a Lady Di. Não pega o Michael Hutchison, né? Tipo, se tu vai pegar o Michael Hutchison, então entrega a banda também, entrega as músicas, né? Tipo, porque ele não é o suficientemente famoso ou popstar para que tu vai resgatar. Porque eu acho que o cara tinha um furo ali, que era a história do acidente. O acidente que ele caiu, brigou e bateu com a cabeça, perdeu o olfato, e que isso provocou ou agravou a situação dele no final da carreira. E daí ele construiu o documentário ao redor disso. É que eu acho que isso era uma novidade? Isso é um furo? Eu não sabia que era uma coisa nova. Não era algo, tipo, mega conhecido, mas qualquer um que procurasse um pouco mais da história do In-Excess saberia. Agora, a questão disso aí, eu acho que talvez ele tenha pensado em toda essa relação de como mostrar ele, de como, e na relação com a Kylie Minogue, acho que isso fica mais claro, de que, olha, ele é o cara que ela resolveu experimentar de tudo, porque ele era o cara que gostava disso, era o cara que não tinha medo de sentir prazer de qualquer forma, seja bebendo, comendo, fumando, usando, seja lá o que for. Eu não sei se até que ponto essa parte de busca pelo prazer dele não foi acentuada para, na hora do acidente, tipo, ela tira uma parte disso e mostrar o que isso representava para ele, sabe? A falta do... Tipo, ele tanto faz agora o vinho que ele vai beber porque ele não vai sentir o gosto igual. Tanto faz a comida... Mas nem isso fica claro, né? Nem isso fica claro, entendeu? O quanto isso afetou, seja ele... diz ali que afetou a sensualidade dele, mas não explica como, sabe? O cara foi impotente, o cara ficou, eles evidenciam ali, ou pelo menos eles levantam a tese de que ele podia ser o cara fodão, que era vocalista de uma banda que fazia sucesso mundial, lotava o Wembley, ele namorou a popstar da época, e ainda assim ele era um cara inseguro. Tanto que quando surge ali a concorrência com o U2, ele fica, por mais que ele fosse amigo do Bono, tipo, por que aqueles caras estão estourando? Quando ele, geralmente, como é que eu vou dizer, a biblioteca de bobagens já ditas pelo Noel Gallagher, ela é impressionante. E geralmente as pessoas atingidas por elas cagueando, sabe? O Hutchins foi um cara que se abalou com uma dessas bobagens que o Noel diz ali. Na entrega eu não lembro ali se era o VMA, se era o Grammy. Não, Grammy não, né? Era um desses prêmios, na época tinha 200, né? E aí o Noel Gallagher, dá uma de Noel Gallagher, do Noel Gallagher do Oasis, né? Vai ali falar uma bobagem, meio que tipo assim, a gente é o novo, esse cara aqui já passou. Ele se afeta por isso. Essa foi uma das partes que mais me chamou atenção, assim, eu até perguntei pro Carlos, não, isso foi super um acontecimento, e o Carlos disse, não, foi só o Noel sendo Noel, não tem nada de marcante. Mas no documentário eu senti que pro personagem pareceu algo impactante, eu achei que tinha sido na história, de alguma forma. Sim. Na verdade, a banda é mais uma de tantas, né, que tem um momento breve de sucesso e depois cai, né? Várias outras bandas acontece a mesma coisa. O que parece é que o cara... Mas é difícil a gente julgar também, porque, tipo, eu não tenho esse background que o Carlos tem sobre a banda e o documentário não deixa isso claro também, mas me parece que o cara não soube lidar com esse declínio que a banda teve depois de um breve momento de sucesso, não conseguiu se adaptar e lançar uma nova carreira, e acabou, entendeu? E daí acabou se frustrando, e à medida que a coisa ia derrapando na vida pessoal também, daí o cara entrou numa espiral ali meio complicada. Mas, tipo, a questão profissional dele, eu acho que passou o timing da banda e eles não conseguiram se readaptar. E acontece com várias outras bandas, não é só com eles, né? Só para dar uma... mais relevantes e outras menos relevantes. Só para dar uma contextualizada, assim, é óbvio, eles tiveram um tempo ali entre o final dos anos 80 e... ali o final dos anos 80, que é 88, que é quando eles lançam o Kick,
e acho que o grande sucesso mais foi o X, que é de 90, mas assim, não é, eles estão longe de ser One Hit Wonder, assim, sabe? É um sucesso só. Outro dia eu até procurei para falar com o Márcio, assim, pô, eles têm 10 singles no top 10 da Billboard, no top 10 americano, assim. Mas é um... Need You Tonight foi número 1, curto, ali, final dos anos 80, 4, 5 anos. Exatamente. Mas que eu digo assim, não é aquela banda assim, eles emplacaram 1, 2 músicas. Não, eles tiveram, tipo, a discografia deles é bem grande, eles tiveram uma obra bem consolidada, assim, não é um fenômeno de, sei lá, de 1, 2 anos. É que a verdade é que o... que depois também, assim, isso é outra coisa que não... Exato. Isso é outra coisa que não aparece direito, porque não aborda, tipo, a tour desse álbum, a tour do outro álbum, como eles trabalharam em cima de um álbum, como eles tiveram que se reinventar após um álbum de sucesso. Sim, nada disso que são coisas que acontecem com bandas, aparece. É que assim, e ali toca no assunto brevemente também, quando eles estão gravando o disco, que assim, o grunge sepultou a carreira de muita gente. Né? E sepultou a carreira do In-Excess, que era uma banda relativamente, né? E sepultou de gigantes como Guns N' Roses. Depois que eles passou um roldão e um monte de gente foi varrido para baixo do tapete. E alguns até conseguiram se reorganizar e voltar, e outros não voltaram. Só sobreviveu quem era completamente diferente e não tinha nenhuma relação, que era, sei lá, o rap, o hip hop, de resto levou todo mundo junto. E se tu pegar bandas mais antigas e que gravaram disco naquela época, todas tentaram gravar com a mesma sonoridade, todas tentaram gravar com o Jack Endino, né? Então, tipo, foi um momento muito um divisor de águas ali no... Eu vou te dizer 90. Que eu acho que ele foi mais um que entrou nessa. Bandas grandes da época, a única que tentou um caminho diferente e se saiu bem foi o U2, que ali em 91 gravou Achtung Baby, e depois continuou fazendo experimentações ali com os Europa e depois com... Me esqueci o nome do outro, que é o mais famoso até. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, tergiversando. Um outro ponto que eu queria ver com vocês, para a gente já se encaminhar para o final do bloco, é justamente a questão da morte dele. O filme não deixa margens para outras interpretações que não suicídio. Eu, na época, tinha uma outra ideia, assim, pelo noticiário, que não havia sido exatamente suicídio, mas que foi... Eu até vou pegar o nome exato para não cair na... Tem um nome para isso. Asfixiofilia. E tem uma entrevista... A gente não vai ficar descrevendo aqui, mas enfim. A questão é que o Bob Geldof, que era o ex-marido da Paula Yates, que acabou ficando com o Michael Hutchence, ele dá uma entrevista depois para o 60 Minutes. Depois, a Paula Yates também morreu. A Paula Yates morreu de overdose. E aí, no final das contas, ele ficou com os filhos dos dois e com o filho com a filha do Michael Hutchence também. E lá pelas tantas o cara fala assim, da tua relação, tu acha que vocês tinham meio que não é rivalidade, mas, né, pô, o cara ficou com a tua mulher e com os teus filhos. E aí tu sente alguma culpa pela questão dos dois terem se suicidado. E o Geldof levanta a tese de que não foi suicídio, sabe? Foi um acidente dentro de uma zona muito tênue ali, porque no caso dela foi overdose, no caso dele essa asfixiofilia. Mas então assim, bota no Google. Mas assim, eu achei estranho o filme dar como certo e não acho que fecha com a narrativa que o filme criou. É que eles têm toda a timeline ali das ligações. Pegaram toda a timeline das ligações ali, né? Dele pedindo ajuda ali e tal. E eu achei até interessante como se construiu essa parte do filme. Achei interessante dar os minutos das ligações, as horas e os minutos. Mas realmente dá como certo que foi um suicídio. Pois é. Vocês querem fazer uma última complementação? Algum de vocês pensou em escutar In-Excess depois disso ou não foi o suficiente? Não, o documentário não dá. Isso que é estranho, né? Os documentários, normalmente tu ouve um documentário, tu ouve
um filme que te traz uma... O documentário não faz isso, né? Ele até toca músicas da banda, mas não com a intenção de te fazer ouvir a banda, ou de te mostrar o quanto aquilo era relevante pro cara, ou pro momento, ou pra era, ou pros anos 90, ou pros anos 80, sei lá. Não, ela entra ali porque tem que entrar, porque o cara era um músico, então tu pincela outras músicas. Né? Tipo, ele não te diz nem quais são os hits da banda. Né? Tem uma ou outra ali que o cara cita. Então, de novo tu tem que saber. Então fica muito, né? É um documentário muito voltado para essa questão da área, me parece mais de fofoca mesmo do que propriamente da questão cultural. Assim. Carol, tu descobriu o Oasis? O que eu descobri depois, o que eu fui pesquisar foi com... Nexus. Não. O que eu fui pesquisar depois do fim do documentário foi com quem ficou a criança. Essa foi minha dúvida. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre a vida dele, na verdade. A Carol estava me contando que a personagem que ela conhecia da história era Kylie Minogue, né? Óbvio. Me chamou mais atenção, parei para assistir. Na verdade, a grande música que aparece... Não, o que me deixou mais assim foi que ele fala da filha dele e tal, e depois eu fiquei, meu Deus, com quem ficou essa criança? Daí eu fui olhar que a mãe também tinha morrido e a criança ficou com o ex da mãe. Até pra dar uma... E a menina até hoje não recebeu o dinheiro do pai. Isso é outra Essa coisa... é a curiosidade que eu ia acrescentar aqui no podcast. Uma outra coisa que o documentário não contextualiza, aí para encerrar mesmo. O Bob Geldof era um músico casado com a Paula Yates e tal, que era jornalista. O Bob Geldof é o cara por trás dos Live Aid. Sabe, a carreira dele de músico não é tão relevante assim, mas a participação dele no mundo da música é gigantesca. Ele é o cara que organizou os Live Aid. O documentário contextualiza a vida amorosa do Michael Hutchence, né? O resto é por conta. Mas, vamos encerrando por aqui, porque a gente está ultrapassando de novo o nosso tempo. Mas antes, vamos de forma bem rápida para as dicas da semana. Márcio. Bom, vou dar 2 dicas aqui. Uma é de um podcast que eu descobri agora, tem só 2 episódios, mas me pareceu bem interessante. Já que a gente falou dos anos 90, é de um pessoal que trabalhava na Bis naquela época. O podcast é Álvaro Barcinski, Forasta e Paulão. Tem 2 episódios, é do André Forastieri, o Barcinski, que fez a biografia também do Zé do Caixão, que o pessoal já deve conhecer também. O Álvaro Pereira Júnior, que é um cara que trabalha na Globo, agora faz também matérias pro Fantástico. E o segundo episódio agora, que é o que eu estava ouvindo há pouco, é sobre músicas de protesto, mais com foco lá dessa questão que está acontecendo nos Estados Unidos e agora se espalhou para o resto do mundo. E a segunda dica também, indo nessa área, é o disco do Marvin Gaye, 71, se eu não me engano, What's Going On, que também é um disco que fala muito sobre essa questão de distúrbios sociais e convulsão e tal, sobre o prisma de um combatente do Vietnã que volta para os Estados Unidos e encontra o país convulsionado, assim. Então, até a gente vai ouvir um pedacinho da música depois. There's too many of you to cry. Brother. Boa. Carol. Eu vou recomendar um podcast, na verdade, que foge um pouquinho da área da cultura, mas eu tô curtindo muito escutar, que é um podcast de ciência que a Piauí lançou há algum tempo, que o nome é A Terra Redonda. Então, acho que traz algumas reflexões aí sobre ciência, uma coisa bem importante neste momento que vivemos. É bem bom, é do Bernardo Esteves, né? Isso, é bem bom esse podcast. Minha dica é um filme que entrou agora há pouco na Amazon. O título vai dar uma impressão, mas é outra, tá? O título é A Vastidão da Noite. Na verdade, acho que se for procurar lá, tá em inglês, que é The Vast of the Night. Parece, assim, aqueles filmes de espionagem ou romance dos anos 40. Mas não, é uma ficção científica bem não chega a ser intimista, mas ela é bem minimalista, assim. Um orçamento é muito, muito pequeno e parece um daqueles filmes dos anos 80 situados nos anos 50. É aquela ficção do tipo, os caras estão ali no sinal de rádio, descobrem um sinal estranho, eles não sabem se é ETs ou não, aquilo ali muda toda
o dia a dia dia a dia não, porque ele se foca numa noite só, isso é que é o legal. Enfim, é uma ficção bem cara de anos 80, assim. Eu vi algumas críticas, ela tá sendo muito, muito elogiada, assim. Então, fui ver e realmente se justifica o hype. The Vast of the Night, tem na Amazon. Certo? A gente vai ficando por aqui, agradecendo o Márcio, agradecendo a Carol, agradecendo a Maureen. E lembrando que a edição é do Pedro Bastos. A gente se vê na semana que vem. Um abraço e tchau!